A primeira turma do Supremo Tribunal Federal referendou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender os 3 suspeitos de serem mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O julgamento no plenário virtual da primeira turma começou à meia-noite. E pouco mais de 10 minutos depois, já havia maioria entre os 5 integrantes. Os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes. E o placar ficou 3-0 para confirmar as prisões. Pela manhã, os outros 2 ministros da primeira turma, Flávio Dino e Luiz Fux, também votaram a favor da decisão, que acabou referendada por unanimidade. Além de Moraes, apenas Flávio Dino apresentou voto por escrito. Ele afirmou que as investigações podem revelar um ecossistema criminoso no Rio. A leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada, o que pode gerar a continuidade das investigações em um ou mais inquéritos policiais, a critério das autoridades competentes. Tal situação justifica as medidas cautelares determinadas. No início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes comunicou à Câmara dos Deputados a decisão. Entre os presos está o deputado federal Chiquinho Brazão, que está sem partido. Ontem à noite, ele foi expulso do União Brasil. Aqui na Câmara serão 2 decisões importantes sobre o futuro de Chiquinho Brazão. Primeiro, o plenário vai analisar a ordem de prisão contra ele. Depois, caberá ao Conselho de Ética votar o pedido de cassação do mandato do deputado. A Constituição determina que prisões de parlamentares no exercício do mandato devem ser submetidas ao plenário da Câmara, que pode votar por manter ou não a prisão. Qualquer que seja a decisão, é preciso a maioria absoluta dos votos, 257 dos 513 deputados, em votação aberta. Antes de seguir para o plenário, o caso deve ser analisado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Darcy de Matos, do PSD. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, ainda não definiu quando o caso será votado pelo plenário. Além da prisão, a Câmara também vai definir como fica o mandato de Chiquinho Brazão. Já existe um pedido de cassação apresentado pelo PSOL, mesmo partido de Marielle Franco. No documento, o PSOL afirmou que a cassação é uma necessidade. A cada dia que Chiquinho Brazão continua como deputado federal, é mais um dia de mácula e de mancha na história desta Câmara. Sua cassação é impositiva, para evitar que ele utilize do cargo para obstruir a justiça, impedindo assim o cometimento de outros crimes. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa chegaram ontem à tarde a Brasília. Passaram por um exame de corpo de delito e foram encaminhados para a Penitenciária Federal no Complexo da Papuda. Desde então, estão em celas afastadas umas das outras e sem contato com outros presos. O banho de sol também foi na cela. Nos próximos 20 dias, o isolamento vai ser a rotina dos 3, mas 2 deles devem ser transferidos em breve para outras unidades do sistema penitenciário federal. As prisões de ontem trouxeram à tona assassinatos que deveriam ter sido apurados no período em que Rivaldo Barbosa era chefe da Divisão de Homicídios do Rio e da Polícia Civil. Segundo a Polícia Federal, houve sabotagem na investigação desses crimes. No relatório da Polícia Federal, os investigadores afirmam que o delegado Rivaldo Barbosa esteve à frente de um esquema criminoso na Divisão de Homicídios do Rio. Segundo a PF, Rivaldo Barbosa constituiu uma verdadeira organização criminosa nas entranhas da Polícia Civil. O documento cita uma investigação do Ministério Público do Rio, aberto para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticados por Rivaldo Barbosa e policiais a ele subordinados, familiares e empresários. O procedimento investiga se a Delegacia de Homicídios da capital recebia vantagens indevidas da contravenção para não investigar ou não deixar investigar homicídios decorrentes de disputas territoriais para a exploração do jogo do bicho.
A Polícia Federal diz que houve sabotagem em investigações de homicídios durante a gestão de Rivaldo Barbosa como delegado e chefe da Polícia Civil do Rio. O relatório da PF aponta que Rivaldo atuou nesse esquema entre maio de 2016 até abril de 2019. Os documentos que embasaram as prisões de ontem citam 5 homicídios com apurações colocadas em xeque. Um dos crimes foi o assassinato de José Luiz de Barros Lopes, conhecido como Zé Personal, genro do falecido bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o Maninho. Zé Personal foi morto a tiros dentro de um centro espírita em setembro de 2011. Rivaldo deveria ter dado continuidade às investigações. O relatório da PF usa uma sentença do juiz Bruno Rulieri do ano passado para reforçar as suspeitas sobre Rivaldo. O magistrado afirma que a apuração na Delegacia de Homicídios e na 23ª Promotoria de Investigação Penal se arrastaram por 7 anos sem que fosse realizada qualquer diligência efetiva, apesar da magnitude da repercussão do crime. Outro caso mencionado foi o de Marcos Vieira de Souza, conhecido como Falcon. Ele foi fuzilado em setembro de 2016. Falcon era subtenente da Polícia Militar, presidente da Escola de Samba Portela e candidato a vereador no Rio. O documento cita que o juiz percebeu dificuldades anormais para o esclarecimento dos fatos. O relatório também aponta mais um crime de grande repercussão. Em junho de 2017, câmeras de segurança flagraram o assassinato do contraventor Ailton Carlos Gomes Escafura, filho do bicheiro José Escafura, o Piruinha. Ele foi morto com tiros de fuzil e pistola num quarto de hotel na Barra. A PF novamente menciona o que o juiz diz, que a investigação não avançou, não se desenvolveu rumo a uma conclusão. O caso de Marcelo Diotti da Mata foi na mesma noite em que Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos. Câmeras de um restaurante registraram os disparos. O relatório da Polícia Federal cita uma frase do magistrado, que apesar dos autores terem sido a princípio identificados, possivelmente tenham ocorrido falhas graves na colheita de provas. Mais um crime aparece no inquérito. O do policial militar Geraldo Antônio Pereira. Ele foi morto em maio de 2016 com tiros de fuzil. O PM foi apontado como miliciano. O magistrado afirmou que o inquérito instaurado para apurar o assassinato de Pereira foi mais um em que se detectou a concessão de indefinidas dilações de prazo sem efetivo avanço das investigações. Ainda de acordo com a PF, a divisão de homicídios se tornou um ambiente livre para o crime. Os investigadores afirmam no inquérito que o assassinato de Marielle foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa. O advogado de Rivaldo Barbosa contesta as acusações. Isso é alguma coisa que tem que ser vista caso a caso. Isso não é não se pode formular uma acusação usando-se 6 palavras para destruir uma vida inteira. 6 palavras que não trazem nenhum elemento que as corrobore. Portanto, essa acusação me parece uma acusação vazia. O advogado de Domingos Brazão não atendeu às nossas ligações. Nós não conseguimos contato com a defesa de Chiquinho Brazão. Depois do atentado terrorista que deixou 137 mortos na periferia de Moscou, a Itália e a França anunciaram um reforço na segurança. O governo francês elevou ao nível máximo o alerta contra terrorismo. Faltam 123 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Na última década, a França sofreu uma série de atentados. O mais grave, em 2015, atingiu cafés e a casa de shows Bataclan. Mais de 100 pessoas morreram. A Itália e o Vaticano também aumentaram as medidas de segurança para a Semana da Páscoa. A expectativa é por um público de 1 milhão de pessoas. Em Moscou, pilhas de flores lembraram as vítimas do atentado de sexta-feira. O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu hoje que terroristas do Estado Islâmico cometeram o ataque, mas voltou a sugerir que a Ucrânia teve participação.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede um cessar-fogo no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O texto teve o apoio da França, Reino Unido, China e Rússia. De todos os 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU, o único que não votou a favor foram os Estados Unidos. O país se absteve. A embaixadora americana, Linda Thomas-Greenfield, justificou, dizendo que a resolução não inclui uma condenação ao Hamas pelo massacre de civis israelenses em outubro passado. O texto aprovado exige um cessar-fogo imediato em Gaza durante o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã, que termina daqui a 2 semanas. Exige também a libertação imediata e incondicional de todos os reféns que estão em poder do Hamas e o aumento urgente da ajuda humanitária para Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o não cumprimento dessa resolução seria imperdoável. A ONU não pode obrigar Israel e o grupo terrorista Hamas a cumprirem a resolução. O governo de Israel cancelou a viagem que representantes iriam fazer a Washington para discutir a situação em Gaza. Foi uma reação ao posicionamento dos Estados Unidos aqui na ONU. O governo disse que os americanos recuaram na posição que vinham adotando até agora. Os Estados Unidos já tinham vetado 3 resoluções que pediam cessar-fogo. Mas na sexta-feira apresentaram um texto que defendia a pausa na guerra. Essa proposta foi vetada pela China e pela Rússia. Hoje, na votação de uma nova resolução, o governo americano se absteve. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, negou que tenha havido uma mudança de posição. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, endureceu as críticas a Israel pela crise humanitária em Gaza. A Venezuela tem hoje um dia importante no calendário eleitoral. Termina à meia-noite o prazo para as inscrições de candidatos à presidência da República. E a candidata de oposição disse que não conseguiu se registrar. A filósofa Corina Lloris, de 80 anos, candidata da oposição, apresentou a denúncia hoje em Caracas. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o sistema não aceita o registro. Fomos pessoalmente solicitar um novo prazo, mas como a cidade está ocupada por militares, não pudemos chegar ao Conselho Nacional Eleitoral. Com um computador conectado à página do Conselho, assessores demonstravam a impossibilidade de fazer o registro. Meus direitos políticos estão intactos. Não há nenhuma denúncia contra mim. Não posso ser inabilitada de maneira alguma. E também quero enfatizar que sou venezuelana e nascida em Caracas, afirmou a candidata. O prazo de inscrição termina no fim da noite de hoje. Nas redes sociais, a ex-deputada Maria Corina Machado afirmou que há uma manobra em marcha para impedir o registro de Corina Lloris. Maria Corina Machado era a candidata da oposição até a última sexta-feira. No ano passado, Maria Corina recebeu 92% dos votos nas primárias da oposição. Mas em janeiro, o Tribunal Supremo da Venezuela confirmou a suspensão dos direitos políticos dela por 15 anos. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, aliado de Nicolás Maduro, pediu a prisão de Maria Corina Machado por traição à pátria. Maria Corina e outros opositores tinham ido à Organização dos Estados Americanos denunciar que o presidente buscava uma crise com a vizinha Guiana para esconder os problemas internos da Venezuela. Sem alternativas, Maria Corina Machado indicou a professora Corina Lloris como substituta. Os que cumprem os requisitos estarão aqui. O presidente do CNE, Elvis Amoroso, afirma que os cidadãos estão livres para exercer seus direitos, desde que não tenham nenhuma restrição na Venezuela ou em outro país, mas não explicou por que o sistema não aceita o registro da nova candidata da oposição. Enquanto a oposição ainda busca registrar o nome de Corina Lloris, o atual presidente Nicolás Maduro foi confirmado como candidato da situação e teve a candidatura registrada com sucesso.
Maduro, que é presidente do país desde março de 2013, busca se reeleger para o terceiro mandato. Em 2018, Maduro foi eleito com 67% dos votos, quando menos da metade dos eleitores inscritos participaram. Eleições que ficaram marcadas por denúncias de fraude e de falta de transparência. O jornal The New York Times revelou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. O título da reportagem afirma que Bolsonaro é alvo de investigações e se escondeu na embaixada numa aparente busca por asilo. Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro Miklos Raumai e mais 2 homens. Pouco mais de 1 hora mais tarde, o jornal afirma que funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro aparece mexendo num celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro declarou que ele mantém um bom relacionamento com o primeiro-ministro Viktor Orbán, com quem se encontrou na posse do argentino Javier Milei. Que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde, nos 2 dias, conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos 2 países. A embaixada da Hungria não se pronunciou. E durante a tarde, o embaixador foi chamado a comparecer no Itamaraty e não deu declarações ao sair. A seguir, a chuva no Sudeste. E as diferenças salariais entre homens e mulheres. Subiu para 19 o número de mortes provocadas pela chuva no Espírito Santo. 13 municípios no sul do estado decretaram situação de emergência. Esse vídeo mostra pessoas recolhendo alimentos misturados à lama em Mimoso do Sul. Um gesto de desespero de quem perdeu tudo. Mimoso do Sul é o município mais atingido pela chuva. Só aqui são 17 mortos. O governo do estado montou aqui um gabinete de crise para socorrer os desabrigados e organizar as buscas por 6 pessoas que permanecem desaparecidas. Pessoas que podem ter sido levadas pela água, tá certo? Então, só o tempo é que vai nos dizer, de fato, o paradeiro dessas pessoas. Se de fato elas perderam a vida, se não perderam, né, se vão ser encontradas. Então, a gente precisa de continuar trabalhando. A Marinha e o Exército também estão ajudando nos trabalhos de buscas. Peritos de Vitória estão em Mimoso para ajudar na identificação dos corpos. Entre as vítimas estão a aposentada Gilda Leite, de 50 anos, e a professora Adair Fernandes, de 43. Ela estava em casa com o marido e filhos quando a casa desabou e o corpo dela foi arrastado pela enxurrada. Em Alegre, uma câmera registrou o momento em que a quadra de uma escola é tomada pela água em poucos minutos. O local ficou destruído. Em cerca de 20 minutos já subiu, arrebentou o portão aqui da quadra, né? Os muros também caíram e foi tudo muito rápido, muito rápido. Situação crítica também em Apiacá. Mais de 4.000 dos 7.000 habitantes tiveram que sair de casa. 2 pessoas morreram. A aposentada Clara Tred, de 87 anos, sofria de Alzheimer e não conseguiu escapar da enchente. O aposentado José Ricardo Queiroz, de 64 anos, sofreu um infarto e morreu logo depois de resgatar a tia. As aulas foram suspensas em 10 escolas do sul capixaba. 7.700 pessoas estão fora de casa em todo o Espírito Santo. A maioria teve que sair às pressas. Foi coisa de 10 minutos, a água subiu muito rápido, passou por cima do muro ali, dentro de casa foi 1,80 m ali a água que entrou. Só deu tempo de chamar minha tia, pedir ela para pegar os documentos, o cachorro e um ventilador. O restante perdeu tudo, mas nada, nada, nada. No estado do Rio, as chuvas também provocaram luto e prejuízos. 9 pessoas morreram. Mais de 800 precisaram sair de casa. Petrópolis, na região serrana, teve mais de 500 deslizamentos de terra em 5 dias. No norte do estado, a Prefeitura de São João da Barra decretou emergência. A Eliana traz agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e para você.
as instabilidades diminuíram no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. As nuvens mais carregadas são estas em azul e rosa, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Agora, os temporais se concentram na metade norte do Brasil, principalmente em Mato Grosso, Rondônia, do Tocantins ao Pará, no Maranhão e no Piauí. Em Cuiabá, São Luís, Palmas e Belém, choveu forte hoje e amanhã há possibilidade de mais pancadas. A mesma condição no norte de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, no Triângulo Mineiro, em Goiás e no sul do Pará, além do leste do Amapá e do litoral do Ceará, incluindo Fortaleza e Porto Velho, com 29 graus, Macapá e Teresina com 30, Brasília e Goiânia com 27. Em Belo Horizonte, Vitória e no Rio de Janeiro, de 26 a 30 graus e previsão de pouca chuva. Já na região serrana do Rio, o solo encharcado mantém o risco alto de deslizamento em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. No Sudeste, São Paulo é a capital com tempo mais firme. Pode ter alguma chuva isolada, mas a volta do calor chama mais atenção. Máxima de 27 graus, perto da média do mês. Em Porto Alegre, 29 e em Florianópolis, 26. Essas são as únicas capitais com sol o dia todo. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, obrigado, Eliana. O Ministério do Trabalho concluiu que as mulheres recebem salários quase 20% menores que os homens nas maiores empresas do Brasil. O relatório reúne informações de quase 50 mil empresas, com 100 ou mais empregados. Um total de 17 milhões de trabalhadores com carteira assinada. As empresas são obrigadas a enviar os dados para o Ministério do Trabalho e Emprego, exigência da Lei de Igualdade Salarial para homens e mulheres na mesma função, em vigor desde julho do ano passado. O relatório revela que, em média, a diferença entre o salário dos homens e o das mulheres chega a quase 20%. Nos cargos de direção e gerência, por exemplo, a diferença sobe para 25%. Mulheres negras recebem a renda mais desigual, além de estarem em menor número no mercado de trabalho. A remuneração média é 68% da média nacional. Em seguida estão os homens negros, depois as mulheres brancas e os homens brancos. De acordo com o relatório, apenas metade das empresas adota planos de carreira e de salário. Grande parte dos empregadores tem critérios para remuneração, como proatividade, metas de produção e disponibilidade. Mas, segundo o levantamento, são critérios atingidos mais por homens do que mulheres, que, em geral, interrompem o trabalho na licença maternidade e nos cuidados com os filhos. No evento de lançamento do relatório, autoridades ressaltaram a necessidade de melhorar o cenário. Nós não podemos admitir que nós tenhamos que viver mais 300 anos lutando, falando e brigando para ter as mesmas condições que os homens. A igualdade salarial é o básico, e aqui eu quero dizer para vocês. Um grande número das mulheres que estão na base da pirâmide são mulheres solos que ganham menos. Mas diferença é R$190 ou R$200 na vida dessa mãe. A igualdade, ela faz parte de um processo civilizatório. A seguir, Daniel Alves sai da cadeia. Gabigol é suspenso. Vini Júnior fala do enfrentamento. O ex-jogador Daniel Alves pagou fiança e, depois de 14 meses, saiu da prisão na Espanha. O brasileiro saiu acompanhado da advogada Inês Guardiola por volta de meio-dia, horário de Brasília. Os protestos em frente ao presídio não eram contra ele, mas sim de funcionários do sistema penitenciário da Espanha que estão em greve por condições melhores de trabalho. Daniel demorou 5 dias para levantar o valor da fiança. Ele pagou 1 milhão de euros, o equivalente a quase 5 milhões e meio de reais. No Brasil, os bens do jogador estão bloqueados devido a uma disputa judicial com a ex-mulher. E na Espanha também, a partir da acusação por estupro. Ele teve que entregar os 2 passaportes que tem, o brasileiro e o espanhol, como garantia de que não vai sair da Espanha. Deverá comparecer uma vez por semana ao tribunal que julgou o caso e manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro da vítima. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado
uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. A partir de agora, ele aguarda em liberdade provisória a análise dos recursos que foram apresentados pelas partes depois da condenação em primeira instância. O caso ainda pode passar por mais 2 instâncias da Justiça espanhola. A advogada da vítima, Esther Garcia, contou que a mulher recebeu a notícia com um sentimento de que todo o esforço para denunciar o estupro não valeu de nada. A acusação e o Ministério Público da Espanha recorreram da decisão que deu a liberdade provisória ao brasileiro. Estes recursos ainda serão analisados pela Justiça, que pode determinar que Daniel Alves volte para a prisão. A Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu Gabigol até abril de 2025 por ter dificultado a realização de exames antidoping em abril do ano passado no Centro de Treinamento do Flamengo. Os testes de urina e de sangue deram resultado negativo. Gabigol disse que jamais tentou obstruir ou fraudar qualquer exame e que confia que será inocentado. O Flamengo vai auxiliar o jogador na apresentação do recurso. Amanhã, contra a Espanha, Vini Júnior vai ser o capitão da seleção brasileira. Hoje ele falou de racismo. Num dos lugares em que mais se sente à vontade na Espanha, Vinícius Júnior se posicionou diante de dezenas de jornalistas. Tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. Que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. O atacante brasileiro falou por mais de 40 minutos no auditório do Centro de Treinamento do Real Madrid, o clube em que joga, e explicou o processo que atravessa desde que passou a ser alvo de ofensas racistas nos estádios da Espanha. E a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no futuro bem próximo, meu irmão que tem 5 anos não venha passar por tudo que eu estou passando. O atleta de 23 anos se emocionou ao expor que hoje essa luta para ele é mais importante do que qualquer objetivo esportivo. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Um jornalista espanhol perguntou se ele pensava em deixar o país. Em espanhol, Vinícius disse que não vai dar aos racistas o que eles querem, que vai seguir lutando, jogando bem e ganhando títulos para que as pessoas tenham que olhar cada vez mais para o rosto dele. Cada vez bom a ter que ver mais minha cara. O Brasil vai enfrentar a Espanha amanhã no amistoso marcado justamente após o atacante ser alvo de xingamentos racistas num jogo em Valência, no Campeonato Espanhol, em maio do ano passado. A partida vai ser no estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, clube do Vini. E segundo as federações dos dois países, o evento foi organizado para reforçar o compromisso contra o racismo e contra a violência. E Vinícius Júnior vai ser o capitão do Brasil. A Globo transmite Brasil e Espanha amanhã, a partir de 5h20 da tarde, hora de Brasília. E uma última informação. No dia 4 de maio, a TV Globo, o Multishow e o Globoplay vão transmitir na íntegra o show da Madonna, que encerra na praia de Copacabana a turnê dos 40 anos de carreira. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Internacional e Juventude, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse jogo. O primeiro finalista do Gauchão será conhecido nesta segunda-feira. Inter e Juventude se enfrentam a partir das 9h45 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal. Como o confronto no Alfredo Jaconi no dia 17 de março terminou em 0-0, quem vencer garante classificação à final. Não há igualdade, leva para os pênaltis.
O Inter conta com o apoio da torcida para derrotar o Juventude. São esperados 40 mil torcedores para empurrar o time. O fator local tem feito a diferença. Os comandados de Eduardo Cudê venceram as 6 partidas que disputaram no Beira-Rio nesse ano. O time ostenta uma invencibilidade de 11 jogos. Já o Juventude tenta surpreender o Internacional. Invicto a 3 jogos, o time busca melhorar o rendimento como visitante. Em 8 partidas fora, só venceu 2, empatou 3 e perdeu outras 3. O Internacional deve mandar a campo hoje o Antony, Mercado, Vitão, René e Bustos, Arangues, Bruno Henrique, Anderson, Maurício, Alan Patrick e o Luca. Já o Juventude deve mandar a campo hoje o Gabriel, Zé Marcos, Danilo Bosa, Alan Ruxo e João Lucas, Kaique, Jadson e Jean Carlos, Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Quem apita o jogo hoje é o Anderson Daronco, vai ter como assistentes o Michael Standlau e o Fagner Bueno Cortes. No VAR vamos ter o Daniel Nobre Bins e o quarto árbitro do jogo vai ser o Alan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo. Então é isso, galera. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.